Fala, minhas águias, vamos dar continuidade aqui ao nosso primeiro módulo, né? Ainda estamos falando sobre proposições. Fica comigo para a gente dar continuidade a esse assunto e vamos falar também sobre os sinônimos dos conectivos, tá? Então vem comigo. Olha só, já estou aqui com uma questãozinha na tela, né? A gente está dando continuidade àquelas resoluções de questões que a gente estava no bloco passado. E olha só essa questão como ela é interessante. Uma proposição, olha só, uma proposição é dita composta quando se pode extrair uma parte dela, uma nova proposição, com certeza. A proposição que pode se subdividir, dividir em partes menores ou em outras proposições menores, é uma proposição composta, né? Porque ela é formada por mais de uma proposição simples. Então isso aqui está correto. Beleza? Tem mais, professor? Vem comigo, ó. Olha aqui essa outra. Vou procurar o comando da questão. O comando da questão começa aqui, ó. Assim, assinale a alternativa que apresenta a reescrita do cartaz em uma estrutura condicional. Opa! Ele quer uma estrutura condicional, mantendo o sentido pretendido. Qual delas tem um sentido aí condicional? A letra A, você ganhou um desconto I, pagou um Pix. Então, a única que é condicional é o se então. Aí. Está no gabarito, letra E. É de exato. Acabou-se. Beleza? Tranquilo? Questão? É, muito fácil. Então, quer dizer, não precisa você ler o comando todo, a estrutura toda da questão. Não, você vai para o comando da questão, às vezes você consegue resolver apenas lendo o final, apenas lendo o comando da questão, né? Para lógica, você tem que ter o conhecimento. Que é o condicional. Condicional sim, então. Ah, beleza, matou a questão. Entendeu? Olha essa outra. Bem comum. Concurso do Instituto UCP, beleza? Em lógica, a tabela verdade tem os 5 símbolos, beleza? Aí você tem, ó, o tio que é o não, o chapeuzinho que é o i, o ou, se então, e a bicondicional, que é o se somente se, né? Então, a operação lógica de cada símbolo é respectivamente quem? Aí vamos lá. Esse carinha aqui vai ser quem? Negação. Então, ou é a letra B ou é a letra D. Esse carinha aqui é quem? É a conjunção. Então, já matou a questão. Letra D, você já sabe de quem? De Deus. Beleza? Tranquilo? Aí só para continuar, ó. Esse aqui vai ser a disjunção. Esse aqui vai ser a condicional. E esse carinha aqui vai ser a bicondicional. Você lembra que eu falei a você? Você tem que conhecer quem é o conectivo, como se chama o conectivo, como simboliza o conectivo, como é o símbolo do conectivo. Entendeu? Então, tá aí, ó. Provado a importância de saber tudo aquilo. Tem outra, do mesmo jeito, é parecida. Essa 2017, a outra 2022, ano passado, beleza? Ele diz assim, ó, assinala a alternativa que apresenta os símbolos que representam esses conectivos na ordem correta. Qual ordem? Essa ordem aqui, ó. O não vai ser quem? Ou o tio ou a cantoneira. Então, a letra A, letra B, letra C ou letra E. Beleza? Aí você tem também aqui, ó, o I. Quem é o I, professor? Qual é o símbolo do I? É o chapeuzinho. Ou é esse aqui, ou é esse carinha aqui, ó. Beleza? Esse aqui já tá fora, porque é um ou. Aqui é o ou, ó. Como é o ou? É o Vzinho. Pata aqui ainda também, ó. Aí você tem aqui implica. O implica é quem? É o centão. Olha onde é que tá o centão. No gabarito, letra C. C de caveira. Pois é, quero te ver vestindo essa farda, irmão. Quero ver você sendo caveira. Vem cá. Outra questão tá aqui, ó, comigo. Ó. Vamos ler o comando da questão de novo, sem ler o texto todo aí. Nesse caso, utilizando uma simbologia matemática e o enunciado exposto, a conjunção entre P e Q pode ser escrita como? Quem é P e Q? O P está aqui em cima. 3 é maior do que 1. E Q é 2 é diferente de 3. Ele quer reescrever isso aqui, né? Aqui está a forma simbólica. Ele quer que você escreva na linguagem corrente. Você está vendo que aqui, ó, é uma conjunção. Ah, então você tem que pegar uma alternativa que tem uma conjunção. A única que tem uma conjunção é o gabarito letra D, ó. Ah, então esse é o gabarito correto. Já matou. Entendeu? Não precisou ler a questão toda. Só você saber o que é uma conjunção, saber o que significa essa representação aqui, você mata a questão. Aí veja que tá certo. Aqui é o P, ó. 3 é maior do que 1. Que é o quê? 2 é diferente de 3. Justo. Beleza? Olha essa outra. Deixa eu ver se pelo comando da questão dá para matar. Com base nessas informações,
como a disjunção a, aí você tem que lembrar disso aqui, ó, é a disjunção. Ele ainda fala aí, disjunção, ó. Pode ser descrita como. Quem é a disjunção, cara? Quem é a disjunção? A disjunção vai ser o ou. É bem fácil, dá pra anotar. A disjunção é o ou. Letra A, você tem um centão. Letra B, você tem um centão. Letra C, você tem um si, somente si. Na letra D, você tem um ou. Matou a questão, gabarito, letra D. Beleza? Veja que o A é esse aqui, ó. A altura de Abel é igual a 1,83, ó. Esse é o A. Ou a massa de Abel é inferior a 70. A massa de Abel é inferior a 70, no caso aqui vai ser o B. Feito. Matou a questão, gabarito, letra D de... Letra D de Deus. Vem comigo. Essa outra, hein? Considera as proposições P, está calor, e Q já é de manhã. Assinala a alternativa que traduz para a linguagem corrente a seguinte proposição. P, então, não Q. Eu tenho que procurar o quê? Uma que tem um gabarito sim, então. E a única que tem sim, então, aí de novo, como é fácil essa questão? Letra C de novo. C de quê? De caveira. Ah, professor, muito fácil. Porque não tá, não, ele não bota nem alternativa para gerar uma dúvida em você. Só bota uma que tem sim, então já vai e mata. Você sabendo o que representa esse símbolozinho aqui, ó, é sim, então, né? Então é a única, é a letra C. Matou a questão, entendeu? Aí só para conferir, ó. Quem é P? Está calor. Está calor. Então é a setinha. Quando chega na setinha é um então. Aí perfeito. Aí aqui é não que, é a negação de que. O que não é já é de manhã? Então a negação vai ser o quê? Não é de manhã. Perfeita. Então por isso que a letra C mesmo. Só para conferir mesmo. Beleza? Aí olha essa outra. Essa aqui já é verdadeiro ou falso. A afirmação não é verdade que José é honesto ou que José não é esforçado. Pode ser representada formalmente por isso aqui, certo ou errado? Aí você vai analisar bem, ó. Aqui ele diz assim, ó, considera as proposições lógicas. P significa José é honesto. Aí veja que a frase começa assim, ó, não é verdade que. Quando a frase começa não é verdade que, vou dar outra dica para você, ó, quando começa assim, ó, é falso que, é mentira que, você já começa assim, ó, peraí, isso é negação, é o tio. Não é verdade que, vamos lá. Não é verdade que José é honesto. Quem é José honesto? É o P. Conectivo ou, né? Ou. José não é esforçado. Ó, José é esforçado é que. Aqui tá José não é esforçado. É a negação de que. Então é não que. O certo seria estar escrito dessa forma aqui. Ó. Porque ele botou desse jeito. Tem nada a ver, né? Então o item está erradíssimo. Beleza? Show de bola. Aí vem pra cá, ó. Olha essa outra. Na lógica proposicional, né? Existe um símbolo que caracteriza uma disjunção. Sabendo disso, assinala a alternativa que apresenta uma expressão de disjunção de P com Q. Né? P e Q. Quem é a disjunção aí, meu povo? Se você souber qual o símbolo da disjunção, você mata a questão. A única que tem um símbolo da disjunção é essa aqui, ó. Gabarito letra E. Exato, né? O letra E de exatas, beleza? Muito fácil. Continua comigo. Olha essa outra. Considera as proposições P. João gosta de maçã. E está chovendo aqui. Assinala a alternativa que corresponde à proposição. Peraí que eu não estou conseguindo ver. Assinala a alternativa que corresponde à proposição não P e não Q. Beleza? Eu estou vendo que aqui é o conectivo I, ó. Então já procura a alternativa que tem o I. Vamos lá. Letra D tem o I. Letra C tem o I. O resto tá tudo fora. Beleza? Só que aqui começa com a negação de P. O P não é João gosta de maçã? Então tem que começar com o quê? Com João não gosta de maçã. Negou João gosta de maçã, fica João não gosta de maçã. Letra D de Deus. Matou a questão. Beleza? Aqui é não que, ó. Está chovendo aqui, vai ficar como? Não está chovendo aqui. Gabarito letra D mesmo de Deus, beleza? Deus é o realizador de sonho, certo? Entrega seus caminhos ao Senhor e o mais ele fará. Você tem que confiar, certo? Estuda, faz tua parte e entrega a Deus que ele vai fazer o melhor para você, tá? Então, atento nisso aí. Bizu importante, entrega a Deus tudo que ele resolve, beleza? Vem comigo, ó. Ele diz o seguinte: dentre as alternativas a seguir, assinala aquela que representa a linguagem simbólica. A seguinte proposição composta que utiliza as proposições P e Q.
José resolve exercício de álgebra e Maria não resolve exercício de geometria. Ah, professor, show de bola. Aqui nós temos, ó, um conectivo I. Então a gente vai pensar na seguinte forma. Deixa eu ver aqui, ó. Quando ele diz José resolve exercício de álgebra, então aqui você tem a proposição P. E Maria não resolve exercício de geometria. Vamos lá. Maria resolve exercício de geometria é que. Como aqui está dizendo que ela não resolve exercício de geometria, então aqui vai ser quem? Não que. Beleza? Aí eu tenho que procurar esse gabarito aqui. Esse gabarito. Deixa eu ver se tem. Muita gente pensou que era esse gabarito aqui, ó. E quem marcou, errou e errou feio. Por quê? Porque esse aqui é diferente desse aqui, ó. Porque aqui na frente tem um tiozinho. E esse tiozinho aqui está indicando o quê? A negação do que está dentro do parênteses. Ah, professor, então eu tenho que relembrar. A gente vai ter uma aula só sobre isso, mas já que essa questão está aqui, a gente vai resolver. Você tem que relembrar as negações dos conectivos, nas proposições. Na letra A, por exemplo, você tem a negação de P ou Q. Lembra que a negação do ou troca pelo I, nega tudo? Hein? Aqui fica não P, aqui fica não Q. Então já está errado, porque está diferente. Olha a letra B. Aqui eu tenho a negação de não P com Q, utilizando o ou, né? Então o ou vira I, nega tudo. O não P vira P, quando você nega uma proposição negada, vira afirmativa, né? E o Q vira não Q. Então acho que você acabou de encontrar a resposta. Porque tá igualzinho, idêntico. Aí, então indica que a resposta certa é a letra B de bola. Certo? Então matou. Matou a questão. Ah, professor, então ele misturou aí a parte de negação com a parte de símbolo, de simbologia, simbolizar as proposições, pois é. Você tenta achar essa aqui, não tem. Ah, porque ele escreveu o quê? Em forma de negação. Então você tem que encontrar a negação das proposições para ver qual que ficou igual. Entende? É show de bola. Sempre que tem esse tiozinho aqui fora, aí, quando você resolve o que está dentro do parênteses, né? A negação dele, você encontra o quê? Você encontra um valor equivalente a esse aqui todinho. Entendeu? Então, esse aqui, ó, o tio não P ou Q, ele é equivalente a P e não Q. Equivalência. O resultado da tabela verdade dessa aqui todinho é o resultado dessa tabela verdade aqui. Entendeu? Então, matou. Beleza. Vem comigo. Vou falar sobre isso ainda, tá? Vou falar sobre isso ainda, falar sobre negação, vou falar sobre equivalência. A gente vai ter aula sobre isso, beleza? Por mais que você não lembre ainda, a gente vai ter um encontro sobre isso, tá? Essa questão aqui, como é muito fácil. Considere os conhecimentos de raciocínio lógico, julgue certo ou errado, beleza? Se J não é maior do que K, o J não é maior do que K. Então J é menor do que K. Ele J não é maior do que K. Então você pode chegar e dizer que J é menor do que K, por ele não ser maior do que K? Olha o dedinho. De jeito nenhum. Porque se ele não é maior do que K, ele pode ser menor. Pode, mas pode ser igual. Você não sabe. Você não tem certeza, então item errado. Beleza? Então é isso. Proposição simples, proposição composta. O que é uma proposição? O que são sentenças que não é uma proposição? Vimos tudo isso. Só que eu quero que você entenda também, ó, os sinônimos dos conectivos. Olha isso aí pra você. Tá vendo que eu tô dando uma pincelada aqui pra você? Tá sendo um conteúdo muito importante, tá? Sendo um conteúdo muito importante que eu tenho certeza que não tá muito solto as questões. Você tá conseguindo pegar, né? Beleza? Então vem comigo, porque agora eu vou falar sobre os sinônimos do cientão, certo? A banca do Instituto AOCP não é muito fã de cobrar os sinônimos. Só que é importante você ter o conhecimento para você não ficar perdido. Porque nem sempre vai vir na sua prova o cientão. Então pode vir de outras formas. Como? Quando mais a vírgula. Veja a proposição composta que tá aí, ó. Se estudo lógica, então me apaixono. Ah, beleza. Se estudo lógica, então me apaixono. Só que essa proposição, o se então, pode ser substituído pelo quando. Quando eu estudo lógica, vírgula, me apaixono. Entendeu? Pode vir o quando, que é muito comum. Pode vir o caso. Caso me apaixona, então. Caso eu estudo lógica, então me apaixono. Sempre que o se mais a vírgula. Olha aí, ó. Todos esses aí, sinônimos do se então, tá? Lógico que o mais cobrado pelo Instituto AOCP é o quando, né? São os mais cobrados por todas as bancas. O se, só o se é se então, beleza? Se então é qualquer termo que cause ali uma ideia de se então, de causa ou consequência, entendeu?
beleza? Aí, aqui está a aplicação, hein? Está a aplicação. Tá? Se eu estudo lógica, eu me apaixono. Toda vez que eu estudo lógica, eu me apaixono. Vale lembrar que uma condicional, ele é desse jeito aqui, ó. É formada por duas proposições simples, né? Onde a primeira proposição simples você chama de antecedente. Antecedente. E a segunda proposição você chama de consequente. Consequente, entendeu? Antecedente, consequente. Aí, se você perceber, no slide passado, ó, eu coloquei assim, a ordem normal. O que significa ordem normal? Na escrita, o antecedente sempre vem antes, hein? Me apaixona. Isso significa ordem normal. Beleza? Hein? Esses termos aí não mudam a ordem na hora de escrever, entendeu? Não muda, tá? Então, são esses aí. Só que tem outros termos também, ó, que são também sinônimos do cientão. Implica, teve agora uma questão dessa, Instituto OCP, tem um somente se, que o Instituto OCP cobrou. Somente se é bem comum também nas bancas. Somente se ou apenas se. Aí tem muita gente que se confunde, porque pensa que o somente se é o se e somente se. Não é. Você pensar nisso, você perde a questão, entendeu? E tem um logo, tem uma condição suficiente, sua banca cobrou isso aqui já, certo? Aí você tem o consequentemente, você tem por essa razão e você tem com isso. Lógico que essas aqui são as maiorias, ó, são as que mais caem nas provas de concurso. Beleza? Essas outras aqui é mais puxado para a banca CESP, tá? Aí veja que a ordem também é normal. E esse termo aqui vai vir no meio. Esses termos vêm no início, o anterior. Esse aqui já vem no meio. E esses termos no meio faz com que dê o sentido à frase de uma condicional. Entendeu? Aqui é a aplicação da frase, ó. Estudar lógica implica em me apaixonar. Ou seja, se eu estudo lógica, então me apaixono. Estudo lógica, logo me apaixono. Estudo lógica, somente se me apaixono. Então veja que você tem todos esses termos aqui, ó, deixando uma proposição em ordem normal. Antecedente antes, ó, consequente depois. Antecedente antes, consequente depois. Entendeu? Passa, né? Aí você tem mais um, ó. Esse aqui, ó. Quando o termo é no meio, só que ele inverte a ordem. Assim, não é estudo lógica, me apaixono? Vai inverter a ordem, vai ficar me apaixono, estudo lógica. Só que esse termo vai vir onde? Vai vir no meio. Então, esses termos aqui é como se na hora de escrever, não é que ele comuta, entendeu? Sim, então não comuta. Só na hora da escrita, na hora da fala. Esses termos fazem com que o consequente venha antes, para fazer sentido a frase, entendeu? Então, ó, quem são esses termos? O pois, ele inverte o se no meio, quando o se vem no meio acontece isso. Condição necessária, consequente. A sua prova cobra isso aqui, ó. Esse aqui eu já vi, o se pode aparecer e o pois. Esses são os principais para a banca, as principais bancas, né? Dado que é consequência, CESP. Beleza? Tô nem dando atenção a eles dois. Aí tá aqui a aplicação, aí. Você tá vendo que me apaixona agora vem antes do termo, aí? Tá vindo em primeiro lugar, ó. Por quê? Porque inverte a ordem. Qualquer termo desse inverte a ordem, ó. Quando você vê o se, você já sabe que vem depois do se é o antecedente, aí. O pois, o que vem depois do pois é o antecedente, aí. Dado o quê? Depois do pois depois do dado o quê é antecedente, ó. Antecedente é consequência antecedente, condição necessária. Quem vem depois é antecedente. Quem vem antes? Consequente. Entendeu? Então tem que pegar isso aí. Aí, ó, nós temos também os sinônimos do conectivo I, né? Você tem que saber também. Quem são os conectivos I, professor? Quem são os sinônimos, aliás? O mais, que é muito conhecido, né? O mas também é conectivo I. Tem que colocar isso na cabeça. A vírgula, às vezes vem a vírgulazinha lá, né? Com o sentido de I também. As conjunções adversativas não é bem comum aparecer em prova, mas se aparecer, ele também é conectivo I. Contudo, todavia, entretanto, porém, no entanto, né? Então, conjunções adversativas. Tanto como o como no meio da frase, ele vai ser conectivo I, conjunção, beleza? E o I mais não, você tem que lembrar que é o nem. O I mais não é o nem, beleza? Então, esses são os sinônimos do conectivo I. Beleza, professor. Aí vem comigo porque tem também o sinônimo do conectivo ou. Quero mostrar para você todos os sinônimos, por mais que não seja tão importante até aqui para o concurso. Mas vai que, né? Olha só. Pode manter a carteira ou se é aposentada, você tem uma disjunção exclusiva. Você pode fazer o seguinte, ó. Trocar só pelo ou. E lá na frente você escrever isso aqui, ó. Mas não ambos. Ou mais não os dois, né? Ah, então, o Arimateia carteiro ou Silene empresária poderia ser assim, ó. Arimateia carteiro ou Silene empresária, mas não ambos. Entendeu? Ou, mas não ambos.
certo? Grava isso aí. O se somente se, muito tranquilo também, é quando vem condição necessária, condição suficiente e necessária ao mesmo tempo, ou necessária e suficiente, tanto faz. Quando é só condição suficiente ou quando é só condição necessária, é se então. Quando é as duas conjuntas na mesma proposição, é se somente se. Também o termo é equivalente. Também pode usar o se somente se. Beleza? Show de bola. Aí vem pra cá pra gente resolver questões sobre isso. Olha essa. Questãozinha adaptada. Eu adaptei. Analise o conjunto de sentenças apresentada a seguir. Assinala a alternativa correta que corresponde à sua expressão. Como está chovendo, vírgula, saiu de casa. Aí ele quer que você faça o quê? Procure uma que está representando essa frase. Beleza? Como está chovendo, saiu de casa. Só que veja que P, ó, está chovendo. E o que é não vou sair. Muita gente pensou assim, peraí. O como mais a vírgula é sim então. Tem um sentido de condicional, não tem? Como está chovendo, então saiu de casa. Se está chovendo, então saiu de casa. Então muita gente pensou, peraí, tá fora a letra D, tá fora a letra E. Aí muita gente pensou assim, peraí, está chovendo, saiu de casa. Como as duas é afirmativa, então vou marcar a letra B. Quem pensou em B errou. Por quê? Porque você tem que seguir o que a questão está dizendo. Está chovendo é P. Então é P. Então, saio de casa vai ser quem? Aí você tem que ter calma, peraí. Não saio de casa, ou não vou sair, né? Bota assim, ó, não vou sair de casa. Vamos colocar assim, beleza? Para ficar igualzinho. Não vou sair de casa é que. Então, saio de casa vai ser quem? Vai ser a negação de que. Beleza? Então, gabarito, na verdade, é letra A, ó. Tá? Letra A. Cuidado com essas pegadinhas aí, ó. Porque às vezes ele coloca assim, a proposição A, uma proposição negativa. Não vou jantar. Essa proposição A já é uma proposição negada. Então, quando você vai negar uma proposição negada, fica como? Ó, se o A é não vou jantar, então a negação de A vai ser o quê? Tira o não. Vou jantar. Entendeu? Tem que entender isso. Você nega uma proposição negada, ela vira afirmativa, você tira o não. Quando você nega uma proposição afirmativa, você coloca o não. Entendeu? Beleza, cara, vem cá. Olha essa outra, só que essa aqui é da CESP, né? Ele diz o seguinte, aí. Vamos procurar aqui o comando da questão pra gente matar ela rapidinho. Vamos lá. Considere P e Q. Não encontrei aqui o comando da questão. Como as proposições eu estudo para concurso. Essa é a proposição P. Eu não me dedico com afinco. Essa é a proposição Q. Eu me dedico com afinco, na verdade. Aí diz que os símbolos aqui, ó, os conectivos, né? Como conectivos lógicos. Perspectiva, aí tá aqui, ó. Começa aqui, ó. Assinala a opção que apresenta a estrutura lógica proposicional da proposição. Quando eu estudo para um concurso, vírgula, eu me dedico com afinco. Você tem um quando. O quando é quem? É o se então. O se então tá em qual gabarito? Letra D, porque só tem ela com se então. Ó. Tchau, matou a questão rapidinho. Entendeu? Olha essa outra. Vem cá comigo, ó. Vamos lá. Considerando as definições apresentadas no texto anterior, as letras proposicionais adequadas e a proposição nem, lembra do nem? Nem Antônio é desembargador, nem Jonas é juiz. O nem é o i, mas não, né? Assinala a opção correspondente e a simbolização correta. Qual é o que tem um i, mas não aí? A única é a letra C, ó. O i, mas não. O i, o não, que é o não, né? Então, o gabarito aqui é a letra C. Ó. Ele coloca nem aqui porque ele está negando essa frase. Ó. Antônio é desembargador, vai ficar como? Antônio não é desembargador. Não há. Não há e não é. Não B, no caso, né? Beleza? Fácil, questãozinha. Aí tem mais, ó. Essa parte aqui é importantíssima demais, que é condição suficiente e condição necessária. Professor, eu tenho que saber isso? Tem. Ó, se a Tamara é casada, então Silene é empresária. Você já sabe que isso aqui, ó, é uma condicional. E a Tamara é casada é antecedente, Silene é empresária é consequente. Beleza. Aí você tem que lembrar, quando é que você vai usar a condição suficiente, quando é que você vai usar a condição necessária? Aí eu usei esse bizu aqui, ó. Na ida é suficiente, na volta é necessária. Na ida como? E a Tamara para Silene é ida. Então você usa condição suficiente.
Silene é empresária, para ir a Tamara ser casada, é a volta. É a volta. Então você usa a condição necessária. Como assim, professor? De P para Q é a ida. A ida é condição suficiente. E na volta, olha, volta é condição necessária. Entendeu? Então, tipo, você poderia escrever assim, ó. E a Tamara ser, aí você bota o verbo no infinitivo, ser casada, casada, é o quê? É condição suficiente, suficiente para Silene ser empresária. Empresária. Beleza? Então tá aí. Muito importante aí para você essa informação. Se você quiser ler ao contrário, Silene ser empresária é condição necessária para Yatamara ser casada, beleza? Aí você pode pegar esse bizu ou você pode pegar esse bizuzinho aqui também, ó. É o bizuzinho da paródia, né? O professor também sabe cantar. Na verdade, não sabe cantar, mas ele inventa de cantar para tentar ajudar os queridos alunos, né? A tentar destravar esse potencial que existe dentro de você, através também de música, beleza? Aquela música da Fazendinha, se você tem filho, eu tenho certeza que você sabe. Bom dia, o sol já nasceu lá na Fazendinha. Talvez você já tenha acordado seu filho com essa musiquinha, sim ou não? Pois é, tenho certeza, hein? A música é mais ou menos assim, ó. Condicional, em antecedente, consequente. Se do violão, na verdade o violão ficou na igreja, tá? Mas dá certo aqui, ó. Cantar no gogó pra vocês. Ó. Condicional, em antecedente, consequente. Se ligar na dica e vem com a gente. E aí, ó. Na prova você vai acertar geral. Em nome de Jesus. Antecedente, sabe o que é um antecedente, né? É a condição suficiente e a necessária é o consequente. Vai acertar na prova da PM. Se cair, você arrasa. Vem, que a prova já é amanhã. Deixa de choro, homem, pelo amor de Deus, você vai aprender esse conteúdo. Deixa de choro e vem pra cá. O sol raiou, vamos estudar. Levantar. Beleza? Essa é a musiquinha pra você gravar, tá? Pra você aprender antecedente e a condição suficiente. Se procura o antecedente, aí você vê. Procura o que tem condição suficiente. E a necessária vai ser o quê? Vai ser o consequente. Então, antecedente, condição suficiente. Ou seja, na ida é suficiente. E na volta é necessário. E a necessária é o consequente. Então, questão na tela. Instituto CP. Ação alternativa correta a respeito da proposição lógica composta. Então, você vai ter que analisar uma por uma para ver qual é a correta. Ele diz assim, ó, se P é condição necessária, aí você lembra da musiquinha. E a necessária é o consequente a. Então, esse cara aqui, o P, ele vai ser o consequente da condicional. E lembra, e a necessária é o consequente. Então, você está falando de condição necessária porque esse que vem antes aqui é o consequente. Mas não é suficiente, ou seja, não é um si somente si. Para quê? Ah, então o que é o antecedente? Então, você pode escrever assim, ó, Q, então P? Pode. Perfeito, letra A. Agora, se ele fala P é condição suficiente, então antecedente é a condição suficiente, então ele seria o antecedente, entendeu? Tá falando de condição suficiente? Pegou o bizu? Tá aí. Instituto AOCP, cobrou isso aí. Aí vem comigo. Tem outro aí. Observa as duas proposições P e Q apresentadas a seguir. Beleza, tá aqui, ó. Considere que Ana é engenheira somente se Bianca é arquiteta. Somente se é o quê? Se então, né? Então, pois é, não é se somente se, porque senão você ia marcar a letra D. Porque o D tem se somente se. Ia poder errar a questão, né? Então, beleza. Aí eu vou fazer o seguinte aí. Antecedente, Ana é engenheira. É a condição suficiente. Então, Ana ser engenheira, procura aí, ó. Ana ser engenheira é a condição suficiente para quê? Para a Bianca ser arquiteta. Hein? Então tá correta a letra B. Ó. Beleza?
Então, só em saber a música, ou só em saber o bizu da ida e da volta, você mata a questão rapidinho. Entendeu? Olha essa pra gente finalizar nosso bloco. A gente vai finalizar esse primeiro tópico agora com a questão mais complicada. Você vai precisar de um conhecimento que talvez você já estudou, um conhecimento que você ainda não estudou, mas você vai estudar aqui comigo. Beleza? Considera a sentença. Se João é divertido, então ele não é feio. É verdadeira. Logo, aí você olha as alternativas, só tem condição suficiente e condição necessária. Aí a primeira coisa que você faz, ó, João é divertido, antecedente. Aí você já canta a musiquinha. Antecedente, João é divertido, é a condição suficiente. Vamos lá. João ser divertido. Vamos lá. João ser divertido é a letra C, ó. João ser divertido é a condição necessária? Não, é para ser condição suficiente. Então tá fora a letra C. Não é C. Aí você pensa assim, peraí. Então vou fazer o contrário. João não ser feio é o quê? E a necessária é o consequente. Então, João não ser feio é a condição necessária. Vamos lá. João ser feio, tá aqui, ó. João não ser feio é condição suficiente? Não. É para ser condição necessária. Então, a letra E tá fora. Aí você vai se aperrear, porque não é nem C nem E, e não pode ser nenhuma das outras. Eu tentei condição suficiente, não encontrei. Tentei condição necessária, não encontrei. Aí foi o seguinte, ó, escreva de forma simbólica. Aí. João é de... Desculpa. Escreva de forma simbólica aqui, ó. João é divertido. Ó, João é divertido, então ele não é feio. Você sabe que o cientão, existe uma regra de equivalência que se chama contrapositiva. Lembra? Você vai ter que usar isso aqui. Ah, professor, eu não lembro. É. Infelizmente a gente não viu ainda esse conteúdo, mas a gente vai ver. Você vai saber que existe uma equivalência lógica. Essa proposição pode ser escrita da seguinte forma: aí. Inverte e nega. João não é feio, fica como? João é feio. Se João é feio, então José. É João ou é João? Eu pensei que era José. Vai ficar assim, ó. Se João é feio, então João não é divertido. Inverte e nega, o famoso bizu. Aí veja que o antecedente agora mudou, hein? Ficou feio. Ah, então você vai fazer o seguinte, você vai procurar, ó. João ser feio, ó, João ser feio é condição o quê? Como ele é o antecedente, então você tem que lembrar da musiquinha. Antecedente é a condição suficiente. João ser feio é a condição suficiente. João ser feio é a condição suficiente. Pra quê? Pra ele não ser divertido. Igualzinho, ó, pra ele não ser divertido. Ah, então gabarito é letra A. E letra A de quê? De águia. É por isso que águia só anda com águia. É por isso que você tá comigo aqui, irmão. Eu tenho certeza que você tá destravando seu potencial aí. Tá percebendo que você é capaz de aprender. Só quero isso de vocês. Você descubra que você é capaz de aprender e de evoluir. Beleza? Então, tamo junto. Esse é o meu Instagram. Se você não me segue, segue aí, me dá moral. Vamos pra cima, porque daqui a pouco tem um segundo bloco falando sobre tabela verdade dos conectivos. Vamos pra cima!